começo falando, ali vai estar a minha apresentação, né? O professor Vinícius já falou um pouco. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, mestranda em ciências das religiões, pós-graduanda em direito constitucional e representante do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários. E eu já começo a minha fala afirmando que o Instituto dos Advogados Previdenciários, nós não somos contrários à reforma da Previdência, mas nós somos contrários ao texto apresentado, porque entendemos que esse texto afronta princípios constitucionais, traz abandono social e retrocesso social. Portanto, nós não podemos nos furtar de considerar que o mundo está vivendo mais, de fato, né? As pessoas estão envelhecendo, né? Na década de 50 tinham muito mais filhos do que aqui para a pessoa dividir. As pessoas na década de 50 tinham muito mais filhos do que tem hoje. Hoje, o número de nascidos é menor. E o envelhecimento é um fato. O mundo está envelhecendo, né? Mas o grande problema é querer importar mecanismos de países como a Europa no Brasil. O envelhecimento humano na Europa, por exemplo, já é estudado há mais de 100 anos. E lá, por já serem estudos profundos a respeito do envelhecimento humano, políticas públicas voltadas para o envelhecimento são criadas, de maneira a nivelar os critérios sociais e trazer igualdade a esses idosos e à população. Portanto, quando temos um texto como esse da PEC 6 de 2019, precisamos ficar atentos. E eu sempre falo e falei aqui na audiência pública e retorno essa fala da importância da educação previdenciária. Parece algo tópico. Nós temos, desde a tenra idade, educação previdenciária, educação financeira. Mas é de extrema importância que as crianças já tenham um conhecimento e a consciência da importância da educação previdenciária, porque quem milita no direito previdenciário sabe que muitos idosos chegam aos nossos escritórios doentes, padecendo, sofridos, e chegam, doutora, eu vim porque eu quero me aposentar por idade, então vamos ver as suas contribuições. Quantas contribuições? Nenhuma. Falta conhecimento. O povo padece porque não conhecem as leis, não conhecem a proteção social que a Constituição Federal nos trouxe. Isso é muito importante, nós termos, desde a tenridade, desde as crianças, embutirmos esse conhecimento. Eu tenho uma filha de 4 anos e quem tem filho aqui sabe como as crianças nos educam, nos ensinam. E tenho certeza que crianças que tiverem educação previdenciária e educação financeira também podem ser educadores de seus pais. Então, essa primeira ponderação que eu faço, e também da questão cultural, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país de fronteiras continentais, onde crianças trabalham desde muito novas, crianças têm que andar quilômetros para alcançar uma escola, e a evasão escolar é muito grande, porque muitos desistem de estudar, porque a dificuldade é tão grande, ter que andar não sei quantos quilômetros, ter que pegar uma balsa para chegar até a escola, de tão cansadas, às vezes as escolas não têm estrutura suficiente. Então, essa consideração inicial que eu gostaria de fazer com os senhores e com as senhoras é que nós possamos pensar, e aqui, nessa oportunidade, quando eu recebi o convite, eu pensei do que falar, do que eu poderia acrescentar para cada um de vocês. E eu pensei, eu vou falar de algo que toque o coração dessas pessoas, mas que elas possam levar para suas casas sementes. E que vocês possam retransmitir tudo isso que será dito aqui e será falado, de maneira que possa frutificar em outras pessoas. Por quê?
E aí eu já começo aqui, que já estou falando muito. O meu tema, direitos sociais, uma conquista do povo. E é uma conquista do povo. E eu vou fazer aqui alguns retrospectos e nós vamos poder relembrar dos tempos da escola e perceber que como foi a conquista do direito social e como hoje querem destruir e tirar de nós um direito tão importante que é o direito social, e nós não podemos nos calar. Reuniões como essa, seminários como esse, audiências públicas, devolvem ao povo no processo democrático, o papel de ator social. E agradeço muito a presença de todos vocês que participam efetivamente e estão interessados no tema. E logo, desde já eu já começo nesse poema do Renato Russo, né? Que quem não conhece? Na favela, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Que país é este? Que país é esse? Que país é esse em que não respeita a Constituição, mas que a gente quer um futuro melhor, mas sequer conhece o texto constitucional? Como nós podemos reivindicar direitos e garantias fundamentais se a gente sequer conhece aquilo que nós temos direito? E aqui eu começo falando de uma palestra proferida pelo Karel Vazak, em 1979, onde ele deveria falar sobre a evolução dos direitos fundamentais. E ele fez essa evolução dos direitos fundamentais fazendo uma alusão aos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira dimensão, ou primeira geração, liberdade. O contexto social, final do século XVIII, onde a população falava e clamava por liberdade, né? Onde o poder soberano do rei era, de fato, existia realmente uma soberania, onde existiam 3 estados: a nobreza, o clero e os súditos. Nobreza bastava-se nascer nobre. O clero tinha que se abster da vida mundana e viver para a igreja. E os súditos, todos os demais, o povo. E a partir desse momento, começou-se a questionar essa soberania e tentar essa limitação do Estado. Foi quando começou a se proclamar que todos nascem livres e nascem iguais. Houve essa inversão do ex parte populi, ex parte principi. E por que falar disso, se nós estamos em 2019 falando de reforma da Previdência? Porque foi exatamente aqui em que houve essa inversão, onde todos passam a ser considerados livres e iguais, é que o soberano passa a ser o povo. E o governante, um mero representante. E se nós formos para a nossa Carta Cidadã, no nosso artigo 1º, parágrafo único, que dispõe: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Portanto, parece uma coisa tão distante, lá do final do século XVIII, mas é isso que a nossa Carta Cidadã de 1988 dispõe e que nós devemos guardar para nós. E quando nós vemos, por exemplo, uma sessão como do último dia 10, onde esmagadoramente o sim para o texto da PEC foi dado, eu realmente confesso que eu olhei com um olhar muito triste. Muito triste. Porque ali nós vimos a nossa Constituição Federal ser rasgada. Os direitos e garantias fundamentais rechaçados. E a partir do momento que a gente entende que todo o poder emana do povo e que nós somos os soberanos, por que não cobrar daqueles em que votamos? Por que não requerer destes deputados em que votaram sim para que se justifiquem? E me chega aos ouvidos
E hoje eu até fiz um vídeo vindo para cá, que eu vim de Itaperuna, que trago um abraço da minha cidade para vocês, do Noroeste Fluminense, onde as pessoas que estavam fazendo esses requerimentos de posicionamento dos deputados, olha, a sua coerência, a sua fala todo o tempo foi de que seria contra o texto da PEC e votou a favor. Vários. E aí o que eles estão fazendo? Bloqueando as pessoas nas redes sociais, apagando os comentários negativos, mas nós não podemos nos calar. Devemos continuar. Você tem um e-mail do deputado que você votou? Ele votou sim? Mande um e-mail. Ele votou não? Parabenize. Né? Repito, nós não somos contra a reforma, mas contra o texto, que traz ao povo brasileiro um enorme retrocesso social. E, falando em Constituição Federal, a primeira Constituição do Brasil a tratar de direitos sociais foi a Constituição de 1934. E a de 1988 foi a que mais se debruçou nos direitos sociais. E eu gosto muito dessa frase do ex-presidente da Sarney, porque ela retrata, na prática, o anseio e o desejo do constituinte originário. A gente não pode esquecer do contexto em que nós vivíamos. Acabávamos de sair de um regime de exceção que perdurava por mais de 20 anos, onde o povo brasileiro, sobretudo, clamava por democracia, clamava por liberdade, clamava por garantias mínimas de direito. E essa frase, quando diz procurarem juntos uma lei fundamental que a todos proporcione os bens necessários à vida digna, vivida em paz e liberdade, traduz exatamente isso. A entrega do direito social. E, prosseguindo, retomando a ideia inicial da evolução dos direitos fundamentais, alusão à Revolução Francesa, prosseguindo com aquele entendimento, todos passaram a nascer livres e iguais. Ótimo. Mas o que veio depois? A Revolução Industrial, onde homens, mulheres e crianças, sobretudo, sem dignidade e sem nenhuma condição de trabalho, começaram a trabalhar nas fábricas. E trabalhavam 14, 15, 20 horas por dia, sem o menor controle, né, em locais fétidos, insalubres. As crianças eram postas para limpar as máquinas, porque as mãozinhas bem pequenininhas alcançavam os lugares que não tinham acesso. E muitas delas eram mutiladas. Então, além de serem mutiladas, também eram castigadas porque seriam mais uma boca para alimentar dentro de casa. Esse é o contexto. Então, para que eu ter liberdade se eu não tinha igualdade? E aí surgem os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, que visam trazer, impor ao Estado um poder e um dever de entregar ao cidadão mecanismos para que ele possa viver dignamente em sociedade. Mecanismos que ele possa sobreviver com dignidade. E a nossa Constituição Cidadã, ela traz a Previdência Social como um direito fundamental. A Previdência Social é um direito do povo brasileiro. É nossa a Previdência Social. Nós não podemos admitir que mudanças tão drásticas possam alcançar nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a nossa descendência. O que será das futuras gerações? O que será das futuras gerações? Garanto para vocês que o desamparo social será importante, será grande. E cabe a nós, povo, clamar e falar e buscar que propostas como essa
sejam rechaçadas. Eu gostaria de voltar aqui um pouco e falar um pouco dessa questão da historicidade, que é uma das características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles podem ser revistos. A nossa vida em sociedade, ela é dinâmica, né? Os fatos sociais, eles acontecem. Então, conceitos que tinham na década de 60 já não são os mesmos conceitos de hoje, por exemplo, de liberdade, outros conceitos, conceito de família, e assim vai, porque a sociedade, ela muda. O que eu penso hoje pode ser que eu não pense, né, amanhã, não de coisas estruturais, de caráter, mas porque a vida vai evoluindo, né, a sociedade vai evoluindo. Mas a historicidade nos permite avaliar que os direitos fundamentais eles podem ser revistos com senso de aperfeiçoamento, mas nunca com objetivo de retrocesso social, que é o que vemos hoje. Então, falando na prática, o que eu percebo diariamente no meu escritório e atendendo aqueles que precisam, o padecimento. E o padecimento por desconhecimento. Muitos deles doentes, idosos, pessoas mais novas, mas muito doentes. Aqui eu vou falar um pouco do benefício por incapacidade, que não tem como não falar, que a MP 871, que converteu na 3846, trouxe, que é também conhecida como uma mini reforma da Previdência. Então, assim, nós temos conchas de retalhos, né, no direito previdenciário, que a gente tem que ficar atento aos retrocessos sociais. A 13846 trouxe um retrocesso social e uma inconstitucionalidade gravíssima com relação à companheira, com relação à dependência econômica, entre outras coisas. Então, mas voltando à questão do benefício por incapacidade, que eu percebo no atendimento do dia a dia, são pessoas doentes, idosas, que dependem do Sistema Único de Saúde, muitas das vezes não têm documentos médicos, porque não consegue um médico de família que deveria estar no posto de saúde, não está, porque está fechado, porque precisa de uma ressonância magnética e não tem, sabe? E fala, doutora, como é que eu vou fazer? Ou eu pago gás da minha casa, ou eu pago meu carnezinho. E assim fala, né? Eu pago meu carnezinho. E aí, como é que eu vou fazer? E aí a gente volta lá no início, quando eu falei da educação previdenciária. Porque se tivéssemos educação previdenciária, eu garanto a vocês que pode ser que esses problemas poderiam ser minimizados. É complicado você dizer, ou eu vou almoçar, né, ou eu vou comprar alimentos, ou eu vou ter meu recolhimento previdenciário. Mas é a partir do recolhimento previdenciário que nós temos a cobertura de riscos. E quando eu falo de pensão por morte, por exemplo, eu falo sempre para as pessoas, você ama seus filhos? Ama sua esposa? Ama aqueles que virão? Então recolha. Tem amor a você, mas tem amor também aos seus filhos e à sua família, porque se você faltar, eles vão depender da cobertura desse risco social. Então, eu trago aqui algumas conclusões que eu já falei, né? O que a PEC traz? Afronta os direitos fundamentais sociais, retrocesso social, desamparo social, futuro nebuloso aos idosos e futuras gerações, afronta a própria democracia, o Estado democrático de direito. E eu sempre gosto de finalizar com uma frase, e hoje eu escolhi essa, que fala muito de luta, né? De conquista, mas sobretudo de luta. Que é uma máxima entre os boxeadores, que diz assim, o vencedor não é aquele que mais golpeia, mas sim aquele que recebe os golpes e permanece de pé. Então, o que eu quero finalizar dizendo para vocês é o seguinte, nós tivemos uma votação em primeiro turno, que foi esmagadora, teremos uma de segundo turno, será também o Senado Federal, mas, sobretudo, nós devemos continuar
na luta incessante pela manutenção dos direitos sociais. Não importa se passar, né, nós teremos feito o nosso trabalho, o nosso papel, e continuaremos fazendo, que é o papel da educação previdenciária, que é o papel da instrução das pessoas e da importância de que essas busquem os seus direitos à luz da Constituição Federal, da nossa Carta Cidadã e, sobretudo, da dignidade humana e da vida. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado, professora. Tem bastante gente. Tem alguém querendo fazer uma pergunta para a professora? Alguém querendo fazer algum questionamento? Já tem candidatos aí para conversar com o depois, tá? Pode fazer, professora? Eu não perguntei para você. Não, boa tarde a todos e a todas. Hoje pela manhã a gente estava ali na Praça Conselheiro, estava dialogando com a população, né? Botamos algumas pessoas lá e quando nós pegamos o microfone se transformando, né, em 10, 20. E a gente percebe muita desinformação. Mas nós estamos dialogando, esse vai ser nosso papel. Mas eu vim aqui, eu sou Aurelio França, funcionário da saúde, que a gente faz um papel, né, em relação à auditoria cidadã. A auditoria cidadã, ela tem o seu escritório em Brasília, a sua sede em Brasília, tem o apoio da OAB lá do Distrito Federal, e ela é coordenada por Maria Lúcia Faltarelli, onde o tema é a dívida pública. E relaciona todas essas questões que estamos vendo à dívida pública. E eu trouxe aqui, já entreguei para a professora, eu vou entregar os mais, né? Esse documento é a interpelação extrajudicial que a auditoria cidadã fez, e está assinado por Maria Lúcia Faltarelli. Entregou todos os parlamentares, começando pelo senhor Rodrigo Maia, até também o nome dele aqui, né? Entreguei, dizendo que não tem necessidade de se fazer essa reforma. Começando pelo aspecto econômico. Nós temos em caixa, dezembro de 2018, 4 trilhões em caixa, passando pelo Tesouro Nacional, pelo Caixa do Banco Central e as reservas cambiais desse país. Então, para início de conversa, né, nós estamos trazendo esse documento para o Estado de Espírito Santo. Fomos em torno de 21 entidades solicitando apoio que divulgam esse documento através dos seus sites. Fomos à Gazeta, a tribuna não era mínima para nós, mas nós estamos procurando a igreja, nós vamos continuar nessa luta. E aí tem os aspectos jurídicos nesse documento, questionando vários pontos da inconstitucionalidade dessa PEC. Né? Só traduzindo, é a PEC da morte. Né? Então, esse documento já entreguei um e vou entregar os demais. Nós vamos, inclusive, procurar um serviço, né, porque a igreja tem influência. Dia 27, o Padre Cal está puxando uma plenária, que seria um bom interessante, né, de 8 horas, o Padre Cal é um militante de direito humano. Então, nós vamos estar entregando, dizendo, ó, os deputados estão votando, eles estão sendo o que eles estão votando, e eles vão ser responsáveis por isso. Se o governo abriu o cofre, e eles gostarem que o governo abriu o cofre, né, e como fica a vida das pessoas? Temos aqui a presença de um dos outros diretores da ESA, o professor Alexandre Antônio. Queria trazer o professor aqui para fazer a apresentação do professor Rodrigo. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, pedir desculpa pelo horário da tarde, mas as pessoas que estavam aqui pela manhã viram que a gente acabou estendendo um pouquinho o debate e a gente tem uma dificuldadezinha para voltar, mas já fiquei sabendo que a professora Lívia já estava aí tomando conta do pedaço, né? Acho que eu vou convidar já o nosso ex-presidente da OAB Nacional, César Brito, para sentar mesmo. Professor Lívia, por favor. E para a gente dar início aos debates, antes eu vou só dar uma explicação, gente.
pedir desculpa. O vídeo está pronto? Daqui a pouco nós vamos passar um vídeo aqui. Eu recebi a ligação ontem, no início da noite, do deputado Helder Salomão. Acho que está todo mundo acompanhando pela imprensa o que está acontecendo hoje no Congresso, e o Helder não pôde voltar para Vitória. Ele tinha esse compromisso com a gente, um compromisso hoje em Colatina. Pela discussão que foi feita lá no Congresso, expectativa de terminar as votações amanhã, virando a noite. E aí talvez fosse importante nesse primeiro momento a gente ter um pouco de noção do que está acontecendo. Nós temos hoje um quadro dessa votação da reforma da Previdência acontecendo na seguinte situação. O presidente da Câmara monitorando, minuto a minuto, o plenário. Assim que ele vê que tem condições de colocar em votação, ele coloca. Se ele vê que não tem condições, ele não coloca a matéria em votação. Primeiro turno passou. Hoje está se votando os destaques. Quando a gente conversou com o Helder hoje, foi 13h, né, Sérgio? Estava se votando o primeiro destaque. Expectativa de terminar a votação de destaque hoje às 20h30. Isso em condições normais. Como a gente sabe que lá as condições não são normais, expectativa de adentrar à noite, para que amanhã volte o segundo turno. Só que existe uma suspeita. Não vai ser votado amanhã, não seria votado semana que vem. E ficaria a votação para agosto. Por quê? Olha a situação que colocaram a vida e o futuro dos brasileiros. Se vota hoje e amanhã, acaba todo o protagonismo da discussão com a Câmara dos Deputados. E aí já vai para o Senado. E aí ninguém mais quer saber da Câmara dos Deputados. E aí eles vão passar pelo ostracismo até agosto. Então, existe essa expectativa. O que acontece é que o presidente hoje monitora o plenário. Se ele vê que tem condições, ele coloca, mas ele estava de olho em jogar isso para agosto, só que está sendo muito pressionado para que termine essa fase ainda amanhã. E com isso ninguém sabe. Se não for amanhã, pode ser na semana que vem. Até dia 18, que começa o recesso da Câmara. Só que semana que vem, ninguém quer voltar a Brasília. Então, se não for amanhã, dificilmente, provavelmente, fica para agosto, para que todas as atenções do Brasil fiquem voltadas para Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados. Hoje, a votação da reforma da Previdência está nesse pé. Esse é o ponto que, infelizmente, nós chegamos. Mas eu vou pedir para o pessoal passar agora, porque o Helder, gentilmente, mandou um vídeo hoje para justificar, inclusive, a ausência dele, que eu acho que também está mais do que justificado, né? Aí no auditório da OAB, infelizmente, fiquei impedido de estar no debate, porque continuam as votações da reforma da Previdência aqui na Câmara Federal. Na verdade, vamos deixar claro, trata-se de uma proposta de ajuste fiscal, disfarçado de reforma da Previdência. Quero saudar a todos vocês que participam deste importante seminário aí no auditório da OAB. Infelizmente, fiquei impedido de estar no debate, porque continuam as votações da reforma da Previdência aqui na Câmara Federal. Na verdade, vamos deixar claro, trata-se de uma proposta de ajuste fiscal, disfarçado de reforma da Previdência. É uma proposta cruel, desumana, que não combate privilégios, que não resolve o problema dos grandes devedores e nem vai resolver o problema da Previdência no nosso país. Pelo contrário, essa proposta significa um desmonte da Previdência Pública no nosso país. Traz muitos prejuízos
para as mulheres, para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, para os professores, para os profissionais da saúde, enfim, para todos os trabalhadores de maneira geral. Nós estamos trabalhando agora na votação dos destaques, tentando diminuir os danos que serão causados caso essa proposta tenha êxito aqui na Câmara e no Senado. É hora de reação, a batalha ainda não está vencida, né? não terminou a nossa luta, vamos em frente, contem com o nosso apoio. É preciso defender a previdência social pública no nosso país, que é o maior patrimônio dos brasileiros. Bom, gente, acho que até para dar prosseguimento, acho que a gente podia acabar de formar aqui a mesa, convidar a nossa diretora Simone Malek para compor aqui a mesa, e acho que podia ter a participação aqui de 2 diretores do Cinto de Saúde, né? Convidar aí o Zé Reinaldo e a Wilton para também fazer parte aqui da mesa. E registrar a presença aqui também do Sandro Câmara, nosso presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem aqui da Ordem dos Advogados. Bom, gente, nós vamos passar a palavra agora ao doutor César Brito. O César é ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e gentilmente aceitou o convite do Cinto de Saúde e da Escola Superior de Advocacia para estar aqui hoje. De manhã nós fizemos um debate sobre assédio moral e agora à tarde sobre reforma da Previdência. Passar a palavra aqui para o nosso presidente. Alô. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite da ESA para debater tema tão importante quanto o da reforma. Dizer que estou em dupla jornada, porque de manhã estava já aqui, à tarde continuando, na lógica de que esse é um tema que exige de todos nós muito esforço, muita dedicação, e não é hora de cansar. No ano passado, esse é um dos textos que eu escrevia, e estou transformando em um livro de crônicas, eu sempre terminava dizendo que não é tempo para silêncios. Nós não podíamos ficar em silêncio com o Brasil que estava acontecendo, e era preciso sempre falar, sempre denunciar, e agora, mais do que nunca, não é tempo de se acomodar, é tempo sempre de reagir, porque cada vez mais o que nós achávamos impossível de acontecer no Brasil passa a acontecer de forma explícita, sem disfarces. Por isso que eu sempre falo que nós vivemos o tempo das máscaras caídas, as máscaras civilizatórias que nós construímos com sangue, suor e lágrimas no avançar da humanidade, que fazia com que nós respeitássemos o outro, cai repentinamente, e as pessoas se expõem como elas são, sem medo, sem disfarces. Por isso, as brigas em família, que não esperávamos que acontecesse, a briga entre os amigos, nós não esperávamos que tivéssemos parentes com misoginia, parentes com homofobia, nos surpreendemos o tempo todo nesse tempo de máscaras que caem. E esse é um tempo e um tema da reforma da Previdência que máscaras caem. Que tudo que nós construímos de compreensão e solidariedade com aquele que ajudou a construir a riqueza de um país ou a riqueza de uma empresa com seu sangue, suor e lágrima, com o seu trabalho na flor da idade, e que nós achávamos que a retribuição seria uma aposentadoria digna, esse conceito começa a cair.
tive a honra de ser convidado, um dos convidados, para falar da reforma da Previdência na CCJ. Eram 6 os escolhidos, e eu fui um dos que teve o privilégio de ser convidado e o desprivilégio de escutar o que lá escutei o tempo todo. De novo, sem disfarce. Porque é muito engraçado, agora quando está se discutindo, por exemplo, o trabalho infantil, uma deputada dizia assim, mas eu trabalhava para meu pai e ajudava a pagar minha aula de tênis. Que coisa sarcástica dizer isso. Para pagar, comparar isso com as crianças que trabalham nas carvoarias, batendo pedra para sobrevivência. Ela dizia que trabalhava para pagar as aulas de tênis. Nas horas vagas, depois de bem alimentadas, quando chegavam nas escolas, indo nos seus carros de ar-condicionado. Então, essa hipocrisia que nós estamos vivendo e reconhecida como válida, que nós estamos testemunhando na questão da reforma. Mas eu sou uma pessoa otimista e vou concluir depois com os meus otimismos, que eu sou um otimista quanto mais. Nessa primeira ida na Câmara, na CCJ, o que é que nós discutíamos naquele momento? Qual era a proposta que tinha sido apresentada pelo governo Bolsonaro? De economizar 1 trilhão. E eu fico interessante que é uma hipocrisia primeira. Como é que você vai economizar 1 trilhão sem atingir alguém? Não vai atingir ninguém. Como? Qual é a mágica que você faz com que 1 trilhão desapareça se ninguém será dele prejudicado? A discussão é quem será o prejudicado pelo 1 trilhão? Porque alguém certamente será prejudicado. É a lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se tirou de um lugar, alguém vai estar lá descoberto. E lá naquele momento, o que se procurava era quebrar a espinha dorsal e constitucional da reforma da Previdência. Nós tínhamos compreendido, em 88, e com razão, repito, que era preciso cuidar daqueles que cuidaram de nós, gerando e produzindo as riquezas do país. Então, essa era a lógica da Constituição de 88. E dizia que essa lógica de que o mais novo garante o mais antigo, que as empresas do seu lucro garantem também a retribuição das riquezas, que o país também, injetando recursos da lei esportiva, das exportações, destinando verbas específicas para garantir uma aposentadoria com dignidade, que era o princípio da solidariedade, que fazia com que os impostos, ou os tributos ali arrecadados, ou as verbas ali arrecadadas, garantissem o sistema de seguridade social, dentre eles a da Previdência, e nesse sistema passado era superavitário. E mesmo quando as pessoas dizem, mas não está superavitário, eu vejo esse debate quando vai discutir a privatização da água, a privatização da energia. Eu dizia, mas não dá lucro. A Previdência não dá lucro, embora esse sistema as verbas fosse superavitária, mas essa discussão do lucro nós enfrentamos na Constituição de 88 e dizer, mas água é para dar lucro? O Estado é para dar lucro? Por que eu pago imposto? O imposto é para isso, para fazer uma redistribuição. Esse é o sentido dos tributos. Eu pago para que redistribua. Eu não posso pensar a água como um bem vital. Se for lucro, os pobres não vão ter água. Se a energia for lucro, nas comunidades carentes não vai ter energia. Então, a função distributiva do Estado, é exatamente na arrecadação, garantir políticas sociais, garantir políticas para as pessoas que não teriam normalmente acesso às riquezas. Esse é o sentido do Estado, esse papel distribuidor de justiça, de recursos. Então, o argumento da superavitária, que a Previdência na CPI mostra que era superavitária, mas ainda que não fosse, fazia parte dessa discussão da aposentadoria com dignidade. Porque nós não poderíamos trazer como normal a regra da lei do sexagenário, do Império, em que dizia que quando o escravo completava 60 anos, poderia ser livre. Quem era o escravo que conseguia chegar a 60 anos com
tratamento cruel e os crimes, a humanidade ali cometido contra ele. Mas se chegasse aos 60 anos, não era imediatamente livre. Ele tinha que pagar mais 5 anos a liberdade com trabalho. Então, essa regra não podia mais vigorar. Que com 60 anos, você, se conseguir sobreviver, ainda que teria que pagar um pedágio mais tempo. Aí, a Constituição de 88 cria esse sistema de solidariedade, em que um vai ajudando o outro, e fez o que nós chegamos. E, aliás, o sistema de solidariedade é quase todos os países do mundo. E aí, quando se propõe a proposta originária, ele quebra, e foi isso que estava em debate naquele momento, na CCJ, ele quebra esse sistema para criar um outro sistema de capitalização. Eu vou falar sobre ele, embora não seja mais na proposta, porque foi só uma sessão temporária. Eles vão voltar para discutir a capitalização, que é um sistema, que alguém já colocou aqui, que beneficia os bancos, claramente com a intenção de beneficiar os bancos, mas assumidamente pré-falimentar, porque os países que adotaram não deram certo. E por que não vai dar certo? Eu vou tentar explicar porque não vai dar certo. E não daria certo. Principalmente no Brasil, mais do que nos outros lugares. Porque, a primeira regra, as pessoas vão contribuir com o seu excedente. Não mais a empresa contribuindo para a Previdência, não mais a loteria esportiva, não mais as outras verbas, mas é o que você arrecadar para si mesmo, uma poupança. Aí eu pergunto, pobre tem excedente para poupar? O que sobra para o pobre? Nós sabemos disso, de certa forma, o Fundo de Garantia é mantido, porque é compulsório. Porque se não fosse compulsório, nós teríamos gasto, porque a despesa e a fome é imediata. Aliás, por isso é criminoso essa liberação de Fundo de Garantia o tempo todo, que vai ter a perspectiva lá no futuro que esse dinheiro vai fazer falta justamente no momento da aposentadoria, no momento mais de necessidade. Então, liberando tudo antes, em vez de melhorar o salário, melhorar as condições de vida, você melhora as verbas que geram do trabalhador. Em vez de melhorar a atualização, em vez de ser pela TR, nem ser pelo IPCA, você está liberando já de antecipação para evitar a pressão da necessidade no tempo. Pois bem, não teria como economizar. E o rico depositaria uma capitalização? Não, porque o rico sabe mais do valor do dinheiro. E o Supremo já tinha decidido, o STJ confirmou, e o TST também, quando foi discutir a súmula 188, de que a regra que valerá na aposentadoria e na complementação não é da contratação, mas da aposentação. Então, eu vou pagar um título de capitalização que eu vou receber daqui a 20 anos, se eu não sei qual vai ser a regra que vai estar em vigor, se eu posso aplicar no capital financeiro com mais juros? Claro que não. Então, ninguém contribuirá para esse sistema de capitalização. Aí eles perceberam que o Chile tinha adotado e faliu, aí começaram a dizer, não, mas eu vou garantir que pelo menos terá um salário mínimo. Aí que ninguém vai contribuir mesmo. Se eu no meu dia a dia, não tenho excedente, e eu sei que se eu não contribuir nada, eu vou ter um salário mínimo, por que eu vou contribuir? Então, é que ele decreta o fim da capitalização. Nesse sentido, não a outra parte, que gerará alguns milhões na transferência para esses bancos administrar esse título. Então, olha que contradição, e você quebra a solidariedade. A aposentadoria é o que você individualmente conseguiu juntar, não mais o sistema de solidariedade. Isso estava lá naquele debate inicial. Naquele debate inicial também o PPC, a aposentadoria rural diferenciada, e a igualdade entre homens e mulheres no que se refere à aposentadoria, o que era um crime. Por que as mulheres têm que ter no sistema, e no sistema atual principalmente, tem que ter uma idade diferenciada em relação aos homens? Não só por conta da dupla jornada. A dupla jornada já é um travão em si mesmo. Mas porque nós vivemos num sistema machista, patriarcal, que as mulheres são sacrificadas no sentido do trabalho. Quando na economia informal, majoritariamente de mulher. Quando é o casamento e nasce filhos, a mulher que cuida de casa. E não contribui, porque estão na informalidade, e não contribui. E tem remuneração menor do que a dos homens. Ora,
Se a aposentadoria é por tempo de contribuição, e as mulheres não têm a contribuição, porque na informalidade não se contribui, elas vão se aposentar, diferente dos homens, quase sempre por tempo de serviço. Qual é o tempo de serviço? Se você amplia o tempo de serviço da mulher, ela vai se aposentar por idade, e não pela contribuição. E é injusto, porque os homens aí seria o inverso. Os homens se aposentam usando os dois fatores, o tempo de contribuição e o tempo de serviço. E as mulheres vão ter remuneração menor pela formulação da remuneração, que é muito menor. Daí porque é correção real, analisando a injustiça que se tem, que as mulheres têm uma aposentadoria e têm que ter uma aposentadoria diferenciada, enquanto o patriarcado for, e o patrimonialismo patriarcal for a razão de ser do Brasil. E esse é um dos temas que também ali estava postos. A desconstitucionalização da Previdência, que esse é um dos temas mais complexos. Porque para você alterar a reforma da Previdência com código de emenda, um debate é maior. É preciso mais convencimento ou mais emendas constitucionais para serem emendas parlamentares para serem liberadas. Então é outro debate. Ele precisou agora liberar alguns milhões de reais para que se aprovasse. Então, a constitucionalização do tema é muito importante por essa questão que é fundamental, eu repito, que é a aposentadoria com dignidade, princípio fundamental ali estabelecido na Constituição. Então, essa era, em geral, as grandes anomalias, as individuais, as pequenas, eu vou falando daqui a pouco, mas a desconstitucionalização, a capitalização, a igualdade na remuneratória entre homens e mulheres estavam lá postas no primeiro projeto. O que aconteceu a partir dali? Pressão popular. Pressão popular, pressão muito forte, algumas pressões econômicas por liberação de emendas de alguns parlamentares, e essas partes começam a sair. A capitalização cai, a desconstitucionalização cai, o BPC e a aposentadoria do real cai logo na primeira discussão. E agora, na comissão especial, mais discussões, mais debates de retiradas dessas aberrações. Nós estamos agora discutindo o primeiro turno. Se você perguntar o que foi aprovado, eu confesso a você que eu não sei. Porque, como eu estou indo para a tripla jornada, ontem eu estava em Minas Gerais, fui sentar um processo de desocupação urbana, lá, rural, que queriam colocar para fora mais de 400 famílias, mais de 2.000 pessoas que já produziam mais de 14 anos. Eu fui lá fazer sustentação oral, graças a Deus, sustamos a integração dela e vim para cá. Então, confesso que eu não sei o que foi aprovado ou desaprovado nesse período. E é muito confuso, porque eu leio, tinha caído dos professores, depois voltou a ter dos professores, então uma análise mais profunda eu poderia fazer depois. Mas o que eu sei é o que está caindo, o que está sendo modificado, é por conta da nossa pressão popular. A nossa pressão e da coragem de vários parlamentares que estão lá, são 100 e poucos só, que estão lá, 131, que está lá até 1 da manhã, 2 da manhã, forçando o debate, forçando que não seja aprovado em agosto. Agora, por que é importante esse lapso temporal? Primeiro, nós conseguiríamos, quanto mais nós avançarmos, nós vamos salvar algumas categorias. Por exemplo, o mata-mosquito, lá no Rio de Janeiro, que eles foram efetivados como servidores públicos em setembro. Eles completam 5 anos de exercício público em setembro. E é um requisito aos 5 anos. Então, se for antes, eles não têm os 5 anos. Se for depois... Então, prolongar tem essas vantagens de vamos salvar algumas categorias e podemos criar fatos políticos. Porque com esse governo que está aí, os fatos são cada dia atropelados por mais uma. Agora, já discutiram que o embaixador dos Estados Unidos vai ser o filho dele, com o presente de aniversário, que completou 35 anos, que era a idade mínima, e ele disse que a experiência que ele teve, que ele viajava com o pai, e sabia um pouco dos Estados Unidos, e que vendia hambúrguer algumas vezes que foi estudar lá. Então, ele disse isso assim abertamente. A experiência dele como embaixador num dos países mais importantes das relações diplomáticas é um cara que vendeu hambúrguer. Porque a experiência dele nos Estados Unidos, com o papaizinho pagando a passagem dele. Então,
como esse governo produz muitos fatos, é possível que em 2 meses ele consiga, quanto mais igual, ter ou a derrota da reforma, porque as emendas já foram liberadas, e quem tem fome de emenda tem fome eterna, vai querer sempre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e a gente consiga mais alguma coisa. Bom, mas alguns temas permanecem. Alguns temas permanecem, a gente tem que ter muito cuidado com eles. Nós não conseguimos vencer, não conseguimos modificar. Alguns deles, eu vou citar, por exemplo, para quem trabalha e a atividade da saúde é um deles, todo mundo sabe que as atividades de saúde são atividades importantíssimas. E a insalubridade nos mata um pouco. Há uma diferença entre o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, é que o adicional de periculosidade pode matar de vez. É um choque ou uma bomba. Mas a periculosidade mata a insalubridade, mata aos poucos ao trabalhador, vai matando diariamente. E quanto mais tempo você se expõe numa atividade insalubre, mais a morte chega. Nessa discussão está lá. Ele diz que com 60 anos, para ter aposentadoria integral, é 60% mais 2 anos de cada atividade. Na atividade de saúde, para ter integral, você vai ter que trabalhar 40 anos. Para ter integral. Mas você pode aposentar com 15, 20, 25, dependendo do grau de salubridade. Sim, mas para ser integral, está a regra dos 60 mais 2 anos para cada atividade. E aí dá 40 anos de atividade insalubre. Olha que isso continua, porque quase ninguém tratou do trabalhador de atividade insalubre e atividade de risco. Quase que esse debate não foi lá. Um outro debate que está lá é que a aposentadoria será assumidamente menor. Porque se a base de cálculo é de 80% do que você recebeu, ela passa a ser a base de cálculo de 100%. O que isso significa na aposentadoria final? Que quando nós, salvo quem nasceu em berço esplêndido, salvo berço jurídica e economicamente esplêndido, nós começamos a trabalhar ganhando menos. O salário mínimo vai subindo 2, 3, 4. Então, a nossa vida é uma vida decrescente, presume-se. Quando você faz a média da aposentadoria por toda a vida, o último salário não vai ser uma referência, porque ele vai entrar com o seu tempo menor. Então, quando ele coloca que vai ser todo o seu 100% de sua vida, você vai reduzir o valor da sua aposentadoria. Antigamente era 80%. Por que a regra é 80%? Se você, melhor, era dos últimos 36 prestações. Mas passou a ser 80%. Porque ele retira esses 20% originários. Então, ele minora esse tempo primeiro. Agora passa a ser de todo o tempo. Então, todo mundo terá uma aposentadoria menor do que teria no sistema anterior. E a outra regra, que eu chamo a regra do sol se pondo no morro. Qual é o efeito do sol se pondo no morro? Você vai caminhar para ver o sol está no outro morro. Você vai estar lá, está no outro morro. E você nunca vai ver o sol, porque ele vai estar sempre mais distante. Então, quando ele coloca uma regra que o tempo de idade, que hoje tem que ser debatido por emenda constitucional, se o tempo da aposentadoria deixará de ser por lei, mas por estatística, basta as estatísticas mostrar que a expectativa de vida mudou e aumenta a idade, nós vamos transferir para um órgão estatístico qual é o tempo que vai ter na aposentadoria. Alguém confia nos órgãos estatísticos? O IBGE acabou de sofrer intervenção, a FUNAI com intervenção. Todos os órgãos com o presidente liga para o Banco do Brasil para tirar a propaganda. Então, esse órgão, a IBGE já vai ter algumas perguntas fundamentais que não agradavam ao governante de plantão. Itamar dizia isso, o Itamar sobre um debate do índice que o IBGE publicou, que ele ficou chateado e falou, os números não mentem, os homens sim. Então, nós vamos transferir para os órgãos estatísticos controlados pelos governantes a definição média de quanto será a expectativa de vida para fim da aposentadoria. Ele vai colocando aí, sai do debate, até porque o cálculo autorial não é só por conta de idade, ele tem vários fatores, e ele coloca o fator idade como o fator primordial para a definição da aposentadoria, e não o crescimento econômico, todas essas discussões
que você tem numa legislação. Você vê que essa regra continua. E na regra de transição, ele faz também essa teoria do sol, que você não alcança, vai aumentando sempre. Esse ano aqui, você vai completar a sua idade até uma idade maior. Vai aumentando, 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 aumentando. Então, você, para alcançar uma aposentadoria integral, está muito mais difícil. Eu não sei se cai numa outra regra, que eu critiquei muito, e eu confesso que eu não sei, porque não vi ninguém falando mais depois, você que está mais por dentro que eu, talvez me esclareça, porque eles também estavam proibindo que nós fôssemos à justiça pleitear os direitos quando os violados. Tinha uma regra proibitiva do acesso à justiça, dizendo que não caberia liminar quando... Eu acho que não caiu. Estava discutindo só a questão das varas, que qual era a vara competente, era a competência estava discutindo, mas não essa regra específica. Eu falei, mas gente, vocês estão proibindo acesso à justiça liminar de quem é mais carente, que não tem tempo para esperar. Isso é de uma perversidade muito grande. Você esperar que o judiciário demora 10, 15, 20 anos para decidir a vida das pessoas. Nós que advogamos os movimentos sociais, nós que advogamos em causas coletivas, nós sabemos quantas pessoas morrem no avançar do tempo. Eu estou com um processo agora que metade já faleceu, ele é de 1989. Eu tenho um processo de 1990. Então, aí você vai dizer que não cabe uma reparação cautelar imediata para recuperar um direito lesado? E a pessoa acha que isso é simples, isso é gravíssimo, porque são milhares as ações judiciais, milhares são os erros que se tem. E agora, quando você tem uma regra dizer que o perito ganha pela não concessão, perito aí? O perito ganha pela não concessão, você estimula a produtividade pela negatividade. Então, nós sabemos, como advogado que somos, como isso tem gerado ações judiciais, porque basta ser lucrativo não conceder. Eu lembro numa das greves que se teve no governo atrasado, greve da Previdência, e nós percebemos que o governo tinha interesse na greve dos previdenciários. Porque quanto mais tempo nós ficássemos em greve, era menos concessão da aposentadoria, menos ensino médico, e eles economizavam com a nossa greve. Porque na lógica deles, o dinheiro vale mais do que as pessoas humanas. Então, isso permanece lá, a proibição de... Acho que permanece lá. Então, são várias discussões. Ontem, acho que não passou, não viu o resultado final, a questão do abono salarial. Foi derrubado o abono. E o cara vai lá dizer, mas o abono, o filho do deputado também ganha. Isso é cinismo, o abono é maior para a população mesmo que é carente. E ele mesmo fala, mas não tem recurso. Repito, o imposto é para isso. As contribuições existem para isso, para fazer redistribuição. Essa é a função do que nós pagamos. Então, por que eu falo em tom de otimismo com todos esses quadros que rapidamente falo? Eu acho que vai ter mais um debate para a pergunta. E quis falar de otimismo. A reforma é clara e assumidamente injusta. Ela tem como função muito mais favorecer o capital do que as pessoas humanas. Isso me parece que todo mundo tem ciência disso. Conseguiu-se aprovar 273 votos, parece nisso, uma margem que ninguém esperava de aprovação. 379, uma margem muito maior do que se esperava. E por que ainda se falar em otimismo? Porque a luta não acabou. A luta só acaba quando o juiz apita. Nem o VAR pode interferir depois que o juiz apitar, salvo em alguns casos do tapetão, são mais raros, mas não acabou. O que mostrei aqui rapidamente para vocês é de que do plano originário de Jair Bolsonaro para o plano agora, que se diz que é de Maia, ele já perdeu até a autoria, já não é mais de Bolsonaro, mas é de Maia, várias coisas foram saindo por obra da nossa ação, da luta, esses destemidos que estão lá atrapalhando, que estão lá de vocês, pressionando os deputados, mas temos que continuar assim, não podemos nos desarmar, porque ainda
Eles só estão falando de economizar simplesmente 800 e poucos bilhões. Como se fosse pouco dinheiro. Eu fico imaginando como as pessoas falam dinheiro como se fosse pouco. 800 e tantos bilhões. É muita. É o que vai ser economizado, vai ser tirado das pessoas. E tirado do servidor público, tirado dos pobres, tirado das pensionistas. E parece que houve uma modificação, né, dizendo que passa a ser no mínimo salário mínimo, porque também estava querendo atingir duramente as pensionistas. Não se pode mais acumular. Então, várias regras permanecem, que são regras importantes, que vai dar um trabalho muito grande, se nós deixarmos passar. E se deixarmos passar, aí vamos para o outro campo, que é o campo do judiciário, que é o nosso campo. Alguns acreditam nele, outros não, outros talvez. Mas, de certa forma, não é o campo primeiro. O primeiro campo é agora, ainda da resistência. E por que, de novo, eu vou concluir falando de otimismo? Mesmo se não fosse otimista, nós não estaríamos aqui, conversando com cada um de vocês. Vocês não estariam aqui também numa sexta-feira à tarde. Isso significa que nós temos muitas esperanças ainda em lutas de resistência. Isso é o combinado de estarmos aqui. A segunda, aquele exemplo que eu falei, do tempo das máscaras caídas, que as pessoas se revelam como elas são, as brigas que nós temos de famílias, que nós não falamos com alguns parentes, alguns primos, que gera esse clima de isolação, às vezes de depressão, esse clima que nós estamos vivendo muito difícil nas nossas vidas. Mas por que eu sou otimista? Porque diferente do passado, quando alguém não gostava de mim, por exemplo, por minha origem, por ser nordestino, o grave crime de ser nordestino, as pessoas diziam assim: você fala, tem um sotaque tão legal, tão bonitinho. E me diziam, eu tenho um. Só quando não se percebia, que davam fora os preconceitos que as pessoas da conta não percebem. Eu conto um caso da minha vida, que eu contei já no livro, publiquei até no site Socialista Moreno. Eu, quando fui eleito presidente da ordem, né, e ninguém me conhecia ainda, aí eu fui dar uma palestra lá em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. E a palestra era no próprio hotel. E eu sou muito pontual. E eu acho mais do que isso. Quando você é um anfitrião, era de direito, era de advogados e advogadas, eu acho que nós temos que ser mais gentil. Eu sempre vou antes. É um momento único você chegar antes, conversar com as pessoas. E eu desci uns 15 minutos antes de começar o evento para tentar entender a ambiência. Aí uma advogada, vestida, cheia de ouro, aí me confundo com um garçom. Aí faz assim: pegue água para mim. Pois não, minha senhora. Aí fui lá procurar saber onde tinha água e dei para ela. Aí ela: fica aqui. Este tem o meu preconceito de classe, né? Aí: fica aqui, porque tem um nordestino que está dormindo, porque todo nordestino é preguiçoso. Aí, pois não, minha senhora. Minha função é estar aqui para servir a senhora. Aí ficou lá, ela me olhando com aquele olhar repressivo, pediu água outra vez. Eu fui lá, okay. Aí quando foram compor a mesa e me chamaram, ela saiu disparada, não sei, eu registrei o fato para dizer que eu estava ali para servir, porque a nossa profissão como advogado é servir ao outro. Se nós não compreendemos que a nossa missão é servir ao outro, e para servir o outro tem que ser e se compreender no outro, e ser o outro também brigando por justiça, e chora quando perde, ri quando ganha. Se nós não compreendemos isso, que é a nossa missão, nós não percebemos. Nós vamos ser nordestinos, somos negros, somos mulheres, somos grupo LGBT, somos os vulneráveis, descartáveis da sociedade. Se nós não compreendermos isso, que nossa função é servir, não servimos para nada. Pois bem, hoje, que alguém dizia que eu tinha uma voz legal, um sotaque bacana, vai dizer: você é um nordestino reacionário.
que o Brasil não anda por sua causa, pelos votos que vocês deram. Vamos dizer isso. Quando alguém não gosta do negro, vai ser um negro safado. Também negro. Hoje as pessoas gay. Tem que ser assassinado mesmo. Você vê as entrevistas das pessoas sobre a relação homoafetiva é muito grande. Mas por que tudo isso me faz um otimista? É porque antes eu não conhecia as pessoas. Hoje eu sei quem elas são. Hoje elas não me dão um tapinha nas costas. Ao me agredir, ele se revela para mim. E Santos Exu dizia na arte da guerra que quando você se conhece e não conhece o seu adversário, você tem chance de ganhar a guerra. Se você conhece seu adversário e não se conhece, você poderá ganhar a guerra. Mas se você se conhece e conhece o seu adversário, você ganhará todas as guerras. Hoje eu conheço meu adversário. Hoje ele não disfarça para mim. Na reforma ele está dizendo quem eles são. Espero que a gente nunca esqueça disso. Do que está acontecendo no Brasil e você se coloque em que lugar você está. Se você está em silêncio, se você está em ação. Porque senão, a história vai cobrar de vocês. Nossos filhos vão cobrar da gente. Nossos netos cobrarão também da gente. Porque esse é um tempo único. Acho que é um tempo de ação e é um tempo de reação. Eu falo para os jovens, mais que eu, às vezes tem uma certa nostalgia e olha para a gente com alguma admiração porque nós resistimos à ditadura militar. Vocês têm chance de resistir uma outra maior. É a ditadura assumida. Porque nem os militares assumiam o ódio, a homofetividade, o fascismo. Nem eles assumiam. Eles torturavam, mas negavam que torturavam. Eu tive com o presidente da ordem entrar com ação para punir os torturadores. E sei o que é isso. Eles negavam que torturavam. Hoje eles não negam que torturar é correto. Hoje eles não negam nada. E hoje a luta é diferente. Então, qual é a previdência que nós teremos no futuro? Qual é a garantia que nós vamos dar àqueles que no presente construíram e constroem a história de uma nação, a história de um povo? A que nós dissemos no presente, qual será? O tempo é do agora, o tempo não é do amanhã. É do agora que nós cobramos de cada um, dirigentes aqui presentes, advogados e advogadas aqui presentes. Porque nós sabemos qual a intenção. Nós sabemos o que eles querem. Eles agora precisam saber o que nós queremos fazer. Obrigado. Bom, gente, eu já vou devolver a palavra aqui para o nosso diretor-ministro, que assumiu a responsabilidade da sessão. Eu só anotei algumas coisas aqui que já vinham sendo falado, do que a gente tinha conversado com o Elzer, né? Algumas coisas chamam a atenção. O primeiro ponto, todo mundo deve ter visto que foi aprovado agora em primeiro turno uma regra de transição. Na hora que você faz os cálculos, porque aí todo mundo pensa assim, eu já estou na regra de transição. Não. Nos cálculos, quando você vai fazer, você vai ver que ninguém que tem até 42 anos se enquadra na regra de transição. A regra de transição, conforme colocada com aqueles cálculos, quem tem 50 anos, pega uma parte, 52, 48, de 42 para baixo, nada. Então, para quem tem menos de 42 anos, se o que foi aprovado até agora for até o final, a regra de transição não atinge. Eu até tenho falado constantemente nos atendimentos do sindicato que eu quero ver como é que eu vou poder trabalhar para aposentar. Bom, primeira regra é você acertar toda a sua documentação.
Você tem que averbar alguma coisa, não tem que averbar, ver a vontade de ter, e ficar com tudo na mão. E todo dia assistir a televisão. Assistir a televisão para o sindicato. Porque, na realidade, primeiro turno, você já não sabe se hoje nos destaques vai ser mantido tudo, você não sabe se vai ser o segundo turno amanhã, se vai ficar para agosto, se for para o Senado, como é que vai ser. De repente, o Intercept, nesse momento, solta mais uma meia dúzia e aí cai tudo. Então, infelizmente, é isso. Quando o Sérgio começou a falar, teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu já tinha ouvido falar lá atrás. Esse me parece que é um governo que o planejamento é feito em cima da prancheta do colo. Vamos fazer isso agora? E aí, uma das poucas frases interessantes que a gente ouviu do presidente da Câmara foi o seguinte: não tem plano para o país. O plano é o que eu posso tirar do trabalhador para ajudar a diminuir o rombo. Então, como o Helder falou na imagem, isso aí é um grande plano de ajuste fiscal. Isso não tem nada de reforma da Previdência. É exatamente o que se pode fazer para reforçar o caixa. E é assustador você ver deputados, como a gente viu agora do Espírito Santo, que há um mês atrás fez a opção pela aposentadoria especial do deputado. Há um mês atrás. E hoje votou por essas mudanças. Mas é assustador a gente ver das regras que foram colocadas no caso da mulher. A idade mínima aumenta de 60 para 62 e a diminuição da pensão por morte, que hoje vai ser 60% do benefício, mais 10% por dependente. Então, é só para menos. É só o que pode diminuir, o que pode tirar. Agora já não vai ser mais só 80% das contribuições. Agora, todas as contribuições entrarão no bojo do cálculo. Então, é sempre... Você não tem uma regra que você fala assim, vai aqui para cima. Tá, você tem algumas coisas interessantes, né? O que ele fez para proteger policiais, forças armadas, ruralistas. Então, é um momento realmente terrível. E aí, como a gente tem muitos sindicalistas aqui, o pessoal do sindicato, hoje a orientação é você cuidar da sua documentação e se preparar para ver se vai ser... Acho que não é o caso. Agora nós estamos numa situação que não adianta correr hoje para fazer de forma assodada um pedido de aposentadoria. Mas também não é para deixar agora para a última hora. Porque quanto tempo vai durar esse martírio, a gente não sabe. E aí chama a atenção com a forma como está sendo gerenciado isso, pelo presidente da Câmara, olhando para o plenário. Então, você corre o risco de ter convocações à noite, no final de semana. Então, inclusive, justificar, nós tivemos uma outra baixa aqui hoje, que foi o economista que estava acertado de vir, o Edmilson Felipe, teve um problema ontem à noite também, e não vai estar aqui hoje. E agora eu acho que é hora mais a gente de abrir para o debate. Vou devolver aí a condução aí para o nosso diretor Vinícius, para que a gente realmente democratize aí o debate e a gente possa prosseguir. Senhores, então, quem tiver alguma colocação a fazer, algum questionamento, nós vamos disponibilizar a palavra. Só levantar a mão. O espaço é democrático, nós estamos na ordem dos advogados. Queria agradecer desde já a apresentação do professor César Brito. É fantástico, é uma honra poder ouvir as palavras do professor, as palavras de luta, que é o que o advogado tem que estar preparado para fazer antes de partir para o debate, porque às vezes algumas pessoas se retiram. Vão fazer novamente o convite, e eu não podia deixar de fazer isso, porque o professor César Brito estará aqui para fazer a abertura da nossa Semana dos Advogados, no dia 8 de agosto.
Vamos ouvir nessa mesma data o professor Márcio Camarossano, o professor Cláudia Lima Marques. Tem gente falando sobre o processo digital, tem advogados falando sobre direito penal, o professor Bezerra Leite, a ministra Nancy Andrighi vai fazer o encerramento da nossa semana, mas temos também o Alemão, professor Alemão, professor Jovassi, local, direito desportivo, tem processo civil, então tem para todos os gostos e, novamente, eu reforço a presença de todos, não é só para advogado, é aberto. E fiquem à vontade, por favor, para a gente fazer os debates, conversar mais um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês. Quando a gente está diante de trabalhadores, é uma luta de classe, tem que ser uma luta de classe, não uma luta de categoria, porque o projeto é muito grande, né? Ele passa pelo capital internacional, nós temos que ter essa compreensão. E aí, quando se deu o golpe lá em 2016, e aí surge o Temer, né, ele avançava nessa proposta, talvez era um pouco menos perversa, mas ele avançava. Só não foi porque o Janot tentou segurar naquela questão ali, mas essa reforma era o principal projeto dentro daquela projeto ali. Mas que já é emenda constitucional 95, né, retirando das áreas sociais do dinheiro. E continua essa ganância. O orçamento da União, e aí nós estamos falando de orçamento, a segunda fatia é da Previdência. A primeira é da dívida pública. 44% do orçamento é destinado a pagar serviço da dívida pública. Juro, então, que dívida é se você paga para milhões de dias? É 44% do orçamento da União. Esse ano, 2019. É 1.442 bilhões. Está aí, tá, o governo de não quer isso. Está aí, então vai tirar do capital financeiro. Mas não. Nós continuamos, lembrando que já está parado, não deve pagar. Essa ajuda com o nosso sangue, com o nosso suor. Não se deve com o nosso sangue, com o nosso suor. A reforma trabalhista era para aumentar o emprego. Caiu por terra esse discurso. Agora, a reforma da Previdência é para crescimento. Mentira. Os caras estão assim. A escravidão moderna. Chegou no período da escravidão moderna. Quer atacar o movimento sindical. Né, aquela ministra provisória lá, da questão do boleto, dos sindicalizados pagarem um boleto. Quando ela congelou, aí agora, a senadora do PSL está com um projeto de lei para que o sindicalizado pague um boleto. Ou seja, é só o sindicato, que ele vai fazer a resistência. Hoje, lá em Brasília, o governo da a partir de 10 horas, com a manifestação do estudante, que foi fundamental naquela jornada de maio, e os trabalhadores, né? E aí fazendo a resistência. Hoje, uma professora minha falava comigo, uma professora da universidade estava me dando aula na praça, ela falava comigo, mas agora, professora, agora. E a senhora está trabalhando aqui, ó, com o seu amigo. Mas agora, nós não podemos, porque ainda, primeiro, segundo turno, né, como estamos monitorando, vai para o Senado, nós precisamos identificar os deputados federais capixaba, que votaram favorável, né? E no ano que vem, tem eleições municipais, alguns deles estão dizendo que vão ser candidatos. Nós precisamos levantar. Não conseguimos levantar o Ricardo Terraço. O Ricardo Terraço, o relator dele, foi um trabalho nosso para ter votado. Mas não foi trabalho nosso, denunciando. E temos que continuar esse trabalho. Né? E aí, 2022, vai ser uma eleição presidencial. Esse projeto não cabe pouco, que está em curso, e nós temos que, nessa perspectiva, esse é assim, a unidade política, mas nós temos que começar a compreender que a política está nos influenciando no dia a dia. Né? Então, fortalecer as entidades sindicais, fortalecer a luta,
e começar a compreender esse tema da dívida pública. Ninguém quer fazer algum problema da dívida pública. E está na Constituição, lá no lado da disposição do consumo comunitário, isso é o artigo 26. Mas ninguém quer fazer. Quer discutir a Constituição? Por favor. Começaram pelos militares, trazer o Banco Forte, né, que criaram o Conselho Monetário e o Banco Central. Vamos fazer a auditoria da dívida pública. Inclusive, foi lá no Senado, promoveu esse debate. Mas ninguém quer fazer. O negócio é o capital financeiro. E os 500 maiores vendedores da Previdência, o Bandavan, 115 anos parcelou a família. E aí, logo em seguida, ele comprou um avião. Esse é privilegiado. Então, assim, compreender, se aprofundar nesse debate, que cada um faça esse debate no seu local de trabalho, na sua escola, que os privilegiados não somos nós, não. Alguém mais? Eu gostaria que a mesa comentasse um pouco sobre a não inclusão dos estados e municípios, o que isso afeta aqui aos estatutários, e vindo para cá a reforma, que tipo de lutas a gente deve encontrar pela frente, mais essa parte, assim, e o que já influencia no regime geral para quem são os DPs e os seletistas. Sobre essa questão muito importante e esquecida, propositadamente esquecida, que é da dívida pública, que até tem... Lembra quando o Nelson Jobim, enquanto presidente do Supremo, disse que a Constituição foi fraudada em 2 artigos? Lembra desse episódio? O presidente do Supremo Tribunal Federal, que fora constituinte, disse publicamente, tranquilamente, que 2 artigos da Constituinte foram fraudados, foram modificados sem voto. Tema: dívida pública. Quando coloca lá que ela não se submete ao orçamento, que tem que ser... não foi aprovado na Constituinte, foi embutido entre intervalos. Isso aqui é um tema absolutamente necessário que discutamos. A OAB, 15 anos atrás, ingressou no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a fazer a auditoria da dívida, que estava no ato das disposições transitórias, que até hoje não foi levada a sério a auditoria da dívida, embora com a vontade expressa do Constituinte, mostrando que você mais uma vez tem razão e é preciso aprofundar esse tema. A inclusão dos estados e do município, que parece que o Supremo, que o Senado está se falando que vai colocar ou não colocar, ela decorre do... Por que não foi colocado agora? Coisas do Brasil, que você não consegue compreender, como dizia a Câmara das Coisas, não é para amador. Não é para amador. Os governadores querem, mas na sua maioria querem para não ter o desgaste do enfrentamento com as categorias estaduais mais organizadas. Os governadores pressionaram. Mas tem aquela região ali horrível do país chamado Nordeste, que os governadores disseram que não querem. Não vão fazer isso. Principalmente Flávio Dino e o governador Rui da Bahia. Aí os caras falaram, não vou fazer então a reforma, por conta desses 2 aí, eles vão ter reforma de graça sem desgaste. Você vê como uma coisa prosaica. Se eles acham que é importante, colocassem, agradasse ou não aos 2 governadores nordestinos. Mas como a disputa é política, a disputa é muito mais pessoal do que do interesse do país, não entrou. E aí os outros governadores estão brigando. O cargo do Nordeste, de novo, vocês não vão colocar o Nordeste. Essa briga é uma briga mais política. E ficariam estranho dizer, vale a reforma para os estados, salvo para Maranhão e Bahia. Não iam fazer isso. Então, é um debate ainda inconcluso e claramente é uma confissão desse debate. De que prejudica trabalhador e prejudica servidor público. Porque se fosse para não prejudicar, tinham incluído, mas como ele sabe que prejudica e tem desgaste, e os governadores dizem, eu não quero ter esse desgaste, significa tem desgaste.
Eu não quero ter esse problema. Significa que tem problema. Porque os servidores públicos estaduais são muito organizados, que os servidores públicos federais em vários dos temas. Então, o enfrentamento é muito maior, mas nós só estamos mudando o campo de batalha ou o tempo do campo de batalha. Porque uma vez aprovado na Constituição Federal, certamente vai ter esse debate na Constituição Estadual. E teremos algumas discussões jurídicas, se isso aplica automaticamente ou não ao Estado, se a legitimidade é concorrente, se o Estado pode declarar sobre isso. Vamos ter alguns debates jurídicos. Vários debates jurídicos nós teremos. Mas eu só vou falar dos debates jurídicos quando ela for aprovada. Antes de ser aprovada, eu não vou falar de debates jurídicos, se é constitucional, se não é constitucional, porque isso, de certa forma, se eu for falar se é constitucional ou inconstitucional determinada emenda, isso acomoda a luta. Porque as pessoas vão dizer, desde que a justiça vai resolver para mim, que há direito adquirido. Até porque ninguém sabe se há direito adquirido no Brasil mais. Eu brinco que todo dia eu desaprendo, cada sessão do Supremo eu desaprendo direito. Não é possível, mas eu tinha aprendido isso. Não é mais. Então você vai... aliás, até porque eles vão ajudando ao sabor das circunstâncias. O direito vai modificando ao sabor das circunstâncias com uma rapidez muito grande. E se alguém for observar o gesto do presidente do Supremo e do futuro presidente do Supremo, esse vídeo que circula do ministro Fux, dizendo que tem que ter reforma da Previdência, tem que ter, como se candidato a presidente da República fosse, com propostas, e fala assim, olha, eu vou ser o próximo presidente do Supremo e vou garantir isso. Então, e o outro queria fazer um pacto pela reforma trabalhista, um pacto pela reforma da Previdência, ou um top. Então, transferir esse debate para o mundo jurídico ainda é muito prematuro. Não há certeza. Eu sei que nós, servidores públicos, nós nos acomodamos muito, porque tem um período que nós ganhamos muitas ações judiciais. Isso, de certa forma, acomodou algumas lutas, porque desde que a justiça resolva. Esse cenário mudou por diversas razões. Dentre elas, é que o poder público melhorou a defesa deles, que era a assessoria jurídica nacional, melhoraram com o concurso, melhoraram a qualidade, passaram a conversar mais. Em alguns lugares, na minha opinião, isso é um absurdo, nós denunciamos no CNJ, não resolvemos. O advogado da AGU, que além de fazer a defesa, eles são cedidos para serem assessores de ministros. Então, ele faz a defesa e auxilia no voto. Então, isso começa, e criar os instrumentos, repercussão geral, recurso repetitivo, um processo só resolve todas as discussões lá. E, coincidentemente ou não, julgam um processo que vai atingir todo mundo, geralmente processo que não tem advogado acompanhando. A questão dos quintos não tinha, era advogado interior. A direito de greve do servidor público era advogado interior. Ele teve dificuldade de localizar aquele advogado para fazer a defesa. Então, não dá para confiar ainda no campo do direito, deixar isso para sempre para depois. Eu acho que é o último dos recursos. Se nós falharmos na política, sobrará para nós, que na advocacia, buscar a solução. Mas a solução primeira é a política, que a batalha não está perdida. Ela continua ainda em aberto. E, repito, os exemplos têm demonstrado isso. Cada dia modifica uma das cláusulas. Caiu o tempo mínimo para os homens, caiu dos policiais, começaram a cair agora a pensão, que no mínimo é um salário mínimo. Porque isso tem... As situações estão continuando. Até porque tem alguns parlamentares que usaram... Eu acho legal que esse mundo assumir que eles têm essa profissão nova, que eu tenho dificuldade de compreender, que é influenciador social, é o nome da profissão. O cara é influenciador social porque a profissão dele é ficar na internet influenciando as pessoas. E vários influenciadores sociais foram eleitos deputados e senadores. E eles disseram, eu voto, não porque o partido quer, mas eu voto conforme meu relacionamento nas redes sociais. E esse relacionamento é muito fluido, muda muito com o tempo. Então, significa que eles podem mudar os votos a depender da circunstância da sociedade. E nós estamos vendo, em alguns casos, isso. Eles estão mudando por conta das redes sociais. Então, o jogo ainda está muito aberto. Vai para o Senado, mas ainda muito aberto. Aí, por isso, se debate dos estados. Os estados podem ser incluídos lá. Aí vai ter outro debate jurídico, se pode ser uma PEC nova, ou se é a mesma PEC, se teria que voltar, e se voltar, não entraria em vigor.
Muita gente está com esperança disso, mas já teve caso concreto de que uma PEC foi aprovada e só votou uma parte dela. A outra continuou. A PEC que editou na emenda 45, exatamente isso, da reforma do Poder Judiciário. Ela voltou depois só para discutir a idade mínima da magistratura. Então, você vê que ele repartiu a PEC e foi promulgada uma parte e a outra não. Então, não dá para confiar muito ainda nas soluções jurídicas para esse assunto. Mas, ainda repito, a solução política é da luta. É tempo de luta. Eu gostaria de chamar a mesa, convidar a mesa, o João Hilário, para ir à mesa, compor a mesa também, e eu acho que pelo andar da carruagem já estaria já para encerramento também, né? Eu não sei se alguém teria mais alguma pergunta a ser feita. Boa tarde, meu nome é Vicente, sou servidor público estadual, e uma das coisas que não foi discutida aqui é o fim dos institutos de previdência municipais e estaduais, igual o nosso está indo à falência pela terceirização do serviço. E a última que está para entrar é a fundação, que eles não contribuirão para o Instituto de Previdência. Como é que vai ser isso? Vocês têm alguma ideia? O tema dos institutos, ainda já está em aberto, ninguém sabe como virá. Que vai ter discutindo das legitimidades. O Supremo tem se debruçado muito qual é o papel das fundações, se são estatais, se não são estatais, se tem precatório, se não tem precatório. Tudo isso vai influenciar esse debate no futuro. Por exemplo, recentemente o ministro Fachin, ele concedeu 2 liminares para dizer que os órgãos, as estatais que têm verba pública, 100% verba pública, ela seria no precatório. Então, ela seria considerada verba pública, embora de direito privado, seria toda a regulação de direito público. É uma decisão liminar. Mas, se eles confirmarem essa tese, aí vai ter todas as implicações. É servidor público do mesmo, teria direito às aposentadorias de servidor público. São debates que estão muito em aberto no Supremo. Qual é o papel das estatais? Aliás, no debate da privatização, isso foi posto agora. As empresas privadas que são aprovadas por lei, teria que ser por lei, as outras podem ser extintas por decreto. Então, o Brasil está muito confuso, e o Judiciário está muito confuso. Aliás, há grupos muito claros no Poder Judiciário. As decisões já 1 ou 2 votos, sem muito. É muito aberto, não tem mais espaço nas coisas. Então, se eu não gosto, eu não gosto. Se eu abriria um ou outro publicamente. Então, esse tema dos fundos de pensão, dos fundos de aposentadoria complementar, o alcance dele ou não, vai ser decidido. O que é ruim, o que já foi decidido, o que já refletiu no STJ, que refletiu no TST, é que as regras de complementação da aposentadoria, as regras da aposentadoria serão aquelas da aposentação e não da contratação. Isso é muito ruim para a gente, porque na época das contratações nós tínhamos uma filosofia, uma visão diferente do Estado. Era o Estado mais protetor. E agora é o Estado mais arrecadador e o Estado mais privatista. Né? E aí você vai aplicar a regra do futuro, que você não sabe. Então, essa insegurança foi muito grande. O próprio TST cedeu, quando muda a súmula 288, para dizer que vale a regra da aposentação e não a regra da contratação. E eu sempre disse, olha, nós vamos acabar com os planos de aposentadorias todos, os institutos todos. Porque quem vai para uma complementação de aposentadoria, quem vai para o instituto, se eu não sei a regra que vou me aposentar? Ninguém é doido. Então, essa regra está servindo para quebrar o próprio plano. Outra mentira que eles contam é que os servidores públicos são marajás, eles não contam que já foi regulado. A aposentadoria tem teto. O teto é para a aposentadoria complementar, que é pago também mais caro, que ainda vai subir a regra da aposentação, que não vai ser a regra da contratação. Então, eles mentiram isso, as pessoas ficam vendendo essa imagem de que os servidores públicos são os marajás, pagam uma taxa maior do que a privada,
Agora, o tema da alíquota é um tema que muita gente está dizendo, eu vou ganhar na justiça, porque eles vão aumentar a alíquota, isso é direito adquirido. O Supremo já disse que não é direito adquirido sobre a alíquota, já há decisões nesse sentido. Então, por isso, não dá para esperar muito que o Judiciário resolva a nossa missão no momento próprio, que é a luta do agora. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria, antes de registrar a presença do diretor do Sindicato de Advogados, Dr. Rodolfo Amadeu. Alguma pergunta? Alguém? Podemos ir, então, né? É só para fazer um registro aí final, né? Não? Essa pergunta, João. Só para fazer um registro final, até na base do que estava conversando aí um pouco com o César, esse momento que a gente passa terrível, acredito que o movimento sindical tem o seu papel, e um papel importante hoje. Agora, que a advocacia retome o seu protagonismo. É muito triste ver a advocacia deixar passar esse momento sem a análise. E tudo que a gente está discutindo é desrespeito à Constituição, é desrespeito às leis já fixadas. A gente não está querendo entrar aqui em um fla-flu sobre direita e esquerda, não. Nós estamos falando de respeito às leis. E me parece que em alguns setores, em alguns campos que a gente leva essa discussão, ela passa a ser secundária. Como se fosse normal descumprir a Constituição e que a gente pudesse aceitar isso de forma calada. Infelizmente, a gente tem que reconhecer também, e aí é minha opinião, e acredito que de alguns colegas, que infelizmente nos últimos anos a advocacia assistiu isso um pouco passar. Estou dizendo isso porque milito, por exemplo, na área trabalhista, e alguém que sabe de forma qual é a posição da Ordem dos Advogados sobre a reforma trabalhista, ninguém sabe nem a favor nem contra, não se posicionou. E hoje a gente passa por um momento parecido com a reforma da Previdência. E aí é importante que a advocacia se posicione a favor ou contra em algumas situações. Mas me parece claro que a nossa posição, até pelo juramento que a gente fez quando a gente pega a carteira, de respeito às leis, de respeito à Constituição. E disso, dessa premissa, a gente não pode se afastar. Então, era basicamente isso aí que eu queria colocar nesse momento final. E espero que a Escola Superior de Advocacia, a gente possa colaborar nesse momento com o debate. Eu já ouvi reclamação que, supostamente, esse nosso debate hoje aqui estaria muito voltado para um campo de discussão. Mas, porque foi esse campo que tensionou a gente. E, obviamente, no debate nós vamos estar sempre abertos. Agora, tem que ficar claro que aí a posição da ordem, até por ser uma posição clara, de defesa à Constituição, de defesa às leis desse país. Então, vamos encerrar aqui o evento e agradecer aos palestrantes que estiveram presentes e trouxeram temas tão importantes e tão caros, principalmente para os trabalhadores. Nesse momento, ouvir a palavra do Dr. César Brito, com essa mensagem de otimismo, e eu confesso para o César que eu tenho muito medo toda vez que eu recebo no grupo uma medida provisória, eu tenho medo de abrir. Eu estou com esse medo, eu falo, meu Deus, o que vem mais? Né? Então, porque a cada momento nós estamos sendo surpreendidos, e os trabalhadores também, porque muitas vezes obtêm informação até antes da gente,
e se apavora e nos deixa também apavorados. Então, esse momento é um momento que a gente já está vivenciando desde 2017, com a 13467, a resistência aí da justiça do trabalho, agora a resistência na área previdenciária, a resistência a tudo. Hoje está muito complicado e aí a gente vê a necessidade, os estudantes retornando à rua, a força dos estudantes e principalmente a perversidade em relação aos sindicatos brasileiros, né? É uma campanha que está tentando sufocar os sindicatos brasileiros, tentando tirar a força do sindicato. Então, nesse momento, é muito importante que todos nós, trabalhadores, advogados, Ministério Público, juízes, estejamos juntos defendendo a nossa pátria. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo, em especial, ao Centro de Saúde, agradecendo aos palestrantes, agradecendo ao doutor João Mário, através do Ministério Público do Trabalho, e também a escola, né? A ESA, por participar e promover esse debate tão importante. Então, agradecendo a todos, declaro fechado, encerrado esse evento. Muito obrigada.